Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um V-Baby Talks com Cíntia Kalsinski, que sou eu sou enfermeira obstetra, sou consultora internacional de lactação e estou aqui para mais um podcast de um tema que eu amo e que aprendi a gostar ainda mais com ela, que é a minha convidada de hoje, que é a Lívia Praiero. A Lívia é mãe de dois e trocou a vida cartesiana pela imersão na maternidade. Lívia tem 3 títulos internacionais em parentalidade e é a primeira e única brasileira formada como trainer pelo API. Eu sempre confundo as letras em inglês, mas tudo bem. Ela é a única brasileira trainer do. Olha, você vai ter que falar isso aqui, porque é tudo muito difícil. Especialista em vivências de autocuidado. E ela é idealizadora do 8 Horas, que é uma empresa referência em formação de profissionais em consultoria do sono, mas não pelos métodos tradicionais, com ênfase em apego seguro, que ela vai explicar para a gente exatamente o que é isso. Bem-vinda, Lívia! Olá, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Cíntia, né, para a gente poder compartilhar, né, esse nosso despertar cada vez mais enquanto profissional, né, enquanto mães também, para esse olhar como em defesa da infância, né, então a gente conseguir que mais pessoas acessem esse conteúdo e se despertem e cada vez mais busquem entender a infância. Sim, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando o mundo através das relações, né? Com certeza. Lívia, começa falando para a gente um pouquinho sobre apego seguro. Quem está ouvindo a gente, talvez, na maior parte das vezes, aqui é uma grávida, que talvez nunca tenha ouvido falar esse termo. Explica para a gente o que que é. Então vamos lá, Cintia, falar sobre apego seguro para mim é um prazer, porque foi o meu despertar verdadeiramente. Eu comecei a trabalhar, né, com treinamento de sono, então eu na minha vivência pessoal tive dificuldade de sono com meu filho, ele além de ter sido internado, ele não dormia, então eu fui estudar sobre sono e fui fazer uma certificação que trazia, né, esse conhecimento sobre o sono, e fui aprendendo uma violência em relação ao sono, em relação à infância, sem nem mesmo perceber essa violência, porque quando a gente vem de uma educação muito autoritária, né, a gente vem dessa sociedade que tem o patriarcado aí como guia, a gente às vezes não percebe o que é violência, né? Então eu fui entendendo que eu podia controlar uma criança, controlar o comportamento dela, promover um afastamento para que ela dormisse melhor, enfim. Então eu comecei nessa linha e na minha realidade, para mim já era um pouquinho difícil manter o afastamento, porque eu tinha uma criança que era recém-vinda de um hospital, que manifestava muito pouco os seus desafios, então eu tinha que estar próximo, enfim, ele meio que dificultava que eu aplicasse com ele essas técnicas, mas enfim, eu tinha na manga essas técnicas que foi me permitindo dar o colo, permitindo dar minha presença, porque eu sabia que se algo desse errado, ou seja, se ele não dormisse como eu esperava, enfim, eu podia aplicar uma técnica de sono. Enfim, então eu consegui fazer com que meu filho dormisse sem esses afastamentos, sem muita violência, eu digo assim, explícita, porque tinha uma violência ali silenciada, que é desse controle ainda, enfim. E aí, quando eu comecei a atender famílias, eu comecei a ser indagada sobre o apego seguro, sobre o compartilhamento de cama, sobre a livre demanda, né? E esse permitir que a criança seja quem é e se comunique, né? E aquilo para mim era muito desconfortável. E eu fui estudar o apego seguro para saber criticar o apego seguro e fui pega de surpresa, né? Onde eu verdadeiramente me surpreendi com o que era, né, essa filosofia, essa ciência também, porque ela é totalmente baseada em ciência, até hoje é cada vez mais suportada em ciência, que nada mais é que uma filosofia que direciona as relações que a gente constrói na nossa vida. Então, hoje, o que a gente busca nas nossas relações, no nosso parceiro ou na nossa parceira? Uma relação de vínculo, né? Eu tenho vínculo com o meu parceiro ou minha parceira porque ele temos prazeres em comum, sentimos bem-estar um com o outro, porque temos
ideais em comum, porque a gente se sintoniza, né? E isso me alimenta e alimenta o outro. Então, isso é o que a gente busca nas nossas relações. Então, a gente busca apego seguro em todo lugar. A gente busca apego seguro na nossa relação profissional, a gente busca apego seguro com os nossos pais, a gente busca apego seguro nas nossas amizades, com os nossos parceiros mesmo, amorosos, enfim. E o apego seguro significa, então, que eu tenho alguém que responde às minhas necessidades ou que corrobora com aquilo que me faz bem e promove aquilo que me faz bem e permite que eu esteja bem. E nada mais é que tudo que uma mãe tem que promover para um bebê, né? Porque a nossa primeira relação é com a nossa mãe. O primeiro ser com quem eu faço uma relação, com quem eu tenho uma relação, é com a minha mãe. Seja na amamentação, no colo, dormindo junto, né? Essa mãe que na minha necessidade de frio, me protege, na minha necessidade de movimento, tô com ela no colo, minha necessidade de alimentação, tô com ela no seio ou sendo amamentada, enfim. É um ser humano que se interessa por mim e responde às minhas necessidades. Porém, como a gente Apresentação do vem mundo, né? A é, mãe apresenta o mundo. apresenta o mundo e o que é uma relação saudável. Porém, se a gente vem de uma educação muito controladora e se a gente está suportado, né, tem ao nosso redor profissionais predadores também autoritários, a gente vai ser sempre indagado, né, se essa criança não vai ficar mimada demais, se ela não vai ficar mal acostumada, se ela não te demanda demais, se não vai ter vida, e sua vida profissional, e sua vida de casal, enfim. Então, quando a gente vai ter nessas indagações ao nosso redor, ou seja, a gente está ali inteira para se entregar a esse bebê, sentindo os nossos desafios, acessando ali um monte de sombras, né? Que na verdade é o nascimento que o parto nos promove, é isso. E que é o terceiro nascimento que a gente diz. Quando a gente está ali nesse terceiro nascimento, com todos esses hormônios ali promovendo essa ligação e essa vontade de responder, e começa o mundo racional a nos pedir para não responder, a gente começa, como o valor, o racional hoje, né, a produção é o que mais a gente valoriza na nossa geração, a gente começa a ser guiado por esse racional. Ah, então se eu responder aqui, significa que eu vou ter que responder sempre. Então se eu der meu colo aqui, significa que vai ficar dependente do meu colo. E eu começo a ser conduzida por crenças, por frases soltas mesmo, e pouco, nada suportadas em ciência, em nada, né, mas em vivências passadas do próprio profissional, e nas experiências dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, enfim. E aí a gente vai se afastando, não percebendo que é isso que vai ficar gravado nesse corpinho, nesse campo emocional, né? Que é uma relação que é saudável para mim. É alguém que não me responde à altura, é alguém que desvaloriza aquilo que eu sinto, é alguém que manipula aquilo que eu preciso. Então eu começo a verdadeiramente entender que isso é uma relação. Então eu convivo muito bem com os meus pais, com os meus cuidadores, né? Entendendo que isso é uma relação amorosa. E aí, Cíntia, lá na adolescência, a gente começa a preocupar que os nossos filhos estão tendo relações tóxicas, se nossos filhos vão ter contato com drogas, com álcool, se nossos filhos, por que nossos filhos são manipuladores ou são manipulados, enfim. Então a gente começa a dar de frente com aquilo tudo que a gente sempre promoveu. E talvez, né, acho que na maioria das vezes, quando a gente só desperta nesse momento, na adolescência, né, o que meus filhos estão fazendo, procura psicólogo, procura isso, e está desesperado com essas amizades, e está mexendo na vida do filho para ver se descobre alguma coisa, porque não tenho intimidade emocional, porque não conheço, porque não sei o que sente, o que pensa, o que precisa, porque eu nunca me treinei nisso. Né? A sociedade nos guiou a ignorar tudo que aquela criança traz para a gente. Então, a gente está ali na gravidez, que é um convite, né, que a natureza nos dá para sentir que é hora de parar, né? Quanto que o nosso corpo pede para parar quando a gente está grávida? Quanto o nosso corpo nos indaga se aquele trabalho é para a gente? Quanto que o nosso coração sente que tem pessoas tóxicas no nosso lado, que antes da gravidez, antes do filho nascer, já estão nos invadindo, né, a nossa realidade. Enfim, então a gente começa a ter esse convite desde a gravidez, mas no racional aqui ainda a gente trabalha até o último dia, a gente fala que gravidez não é doença, a gente malha, né, o que pode malhar, aliás, tem até mais atividade que tinha antes, se for pensar, né? A gente começa a responder ao mundo, né, muito fisicamente e operacionalmente, sem entender
que a maternidade é mesmo um convite para a emoção, é mesmo um convite para o silêncio, é mesmo um convite para parar. E se durante a gravidez a gente continua acelerando, acelerando, quando o bebê vem e nos para verdadeiramente, porque não dorme, porque quer mamar o tempo todo, porque quer nosso colo o tempo todo, porque precisa desse nosso contato o tempo todo, que é um segundo convite para a gente parar e ficar, às vezes Exato. aí a gente de novo busca respostas no mundo externo. Então, o que eu faço? O que eu não faço? É culpa minha? Então eu deixo de lado? Então eu deixo chorando? Então eu não toco? Então eu só deixo minha mão encostando? Então e começamos com, de novo, assim como a gravidez foi um convite, a gente simplesmente deu uma banana para esse convite, a gente novamente dá uma banana para esse convite que a criança nos faz. E aí a gente, de novo, perde a oportunidade, e agora acho que é uma oportunidade única e importante, de conhecer essa criança, de nos conhecer, escutar os pedidos dela para aprender a escutar os nossos, né, de parar de seguir o mundo e começar a seguir o que vai funcionar aqui nessa nova realidade. Então, o apego seguro é esse convite para construir uma relação segura e saudável emocionalmente, que vai ter reflexos na vida, né, na adolescência e na vida adulta desse ser, e que vai direcionar se essa vida adulta e essa adolescência vai ser saudável fisicamente e psiquicamente ou não. É lindo, né? Uau, é lindo demais. É lindo, faz sentido, faz pensar, né, o quanto que a gente eu costumo muito, falar para as mulheres que eu atendo, quando elas me fazem algumas perguntas em relação a isso, pego no colo, não pego, faço livre demanda, não faço, deixo dormir comigo ou não, que é no caminho do sentir. O que que você sente? Que o teu coração fala? "Ai, meu coração fala para pegar", então pega. Eu nunca uma mulher falou para mim: "Ah, o meu coração fala para deixar no berço chorando". Não, mas ela ouve aqui e vem questionar que assim: "Será que eu que estou errada? Porque eu não tenho vontade de fazer isso". Mas se a gente for olhar realmente para dentro, né, as respostas muitas vezes tocam, assim. Então eu acho isso muito interessante, isso que você falou, né, de como a gente vai ouvindo uma coisa ali, né, o quanto que se fala hoje que as crianças são manipuladoras. Então, você já tem que começar. Nossa, eu escuto isso muito de pais, porque já meus amigos já me falaram, a gente já tem que começar com a rotina, já tem que ser assim, é de tanto em tanto tempo, não pode isso, não pode aquilo, dormir no berço sozinho. Então, e principalmente, às vezes, antes da criança nascer, assim. Então a gente fala: "Caramba, quanta informação essa pessoa está recebendo que distancia ela do seu bebê que ainda nem nasceu", E eu vou né. falar uma Então coisa, Cíntia, por que que pra gente é fácil seguir esses conselhos? A gente não sabe, né, mas porque tá no nosso subconsciente. É porque foi assim que a gente foi recebido. Então, quando alguém nos dá esse conselho, é como se a gente chancelasse aquilo que fizeram conosco e a gente não precisasse sentir a dor de não ter recebido esse cuidado, esse carinho, porque às vezes, muitas das vezes, são os nossos pais que nos guiam também nesse processo, né? Cuidado, olha, você nunca me deu trabalho para dormir, eu sempre deixei você no seu quartinho, você deitava, dormia, acordava no dia seguinte. Então, você, né? Ah, eu não amamentei porque eu, né, naquela época eu tive pouco leite, mas tudo bem, mas então começam a normalizar o afastamento, né, então tô nem materializando, se aumentando não, porque a gente pode muito bem construir uma relação de apego seguro, vamos dizer uma mãe aidética, gente, que, né, ela não pode amamentar. claro, E o que que eu posso fazer se eu estou em contato com o meu bebê? Se eu o alimento e ninguém substitui esse momento de alimentação, eu estou promovendo uma relação de apego seguro. Eu tô nesse claro. contato e não abro mão de ser eu, né, quem conduz essa alimentação, quem estrutura essa relação nutricional agora física, né. Então, a gente não tem nem que materializar, levantar a bandeira, porque só pode ser assim, só pode ser assado. Com certeza. O apego seguro ele é estruturado em intenção, né? Qual é a minha intenção nessa relação? E então aí isso é que vai ser importante para aquilo que eu faço. Mas a gente segue esses conselhos, porque aí a gente dá permissão para os nossos pais terem feito conosco, né? Por também desconhecerem, por também estarem, terem acessado essa rede predadora, por estarem no mesmo lugar que nós, porém com menos informação, com menos oportunidade de acesso à informação que nós temos hoje.
Isso aí. E acessar como foi a nossa infância, o que a gente sentiu, né, muitas vezes dói, né. Imagino que não é É um caminho, né, fácil, não. não é. E às vezes a gente nem precisa ter esse medo, porque não, a gente não precisa acessar a nossa infância para a gente falar assim, poxa, isso aqui, né? É só prestar atenção em como a gente age naturalmente. A maneira como a gente age naturalmente foi a maneira que a gente foi cuidada e criada. Por exemplo, a gente não está preocupado que dia assim, de que a gente vai assistir uma live de tem que escovar os dentes da criança todo dia de noite. Não pode dormir sem tomar banho. Exatamente. A live sobre tem que adaptar na escolinha numa semana. Por que, que a gente não precisa dessas lives? Porque foi isso que a gente viveu, isso flui, isso acontece. A gente acha que a criança tem que se adaptar rápido à escola, Posso a falar gente. uma? Diz. A live do "Eu falei que você ia cair, agora não chora". Não tem? Não é? Total! É a live das coisas que a gente faz, que fluem, a gente não, nem escuta isso. Por quê? Porque tá dentro, a gente só replica, é natural, né, nós somos replicadores. Naquele livro do, Benjamin Mucci, esqueci o autor, Qual livro? Benjamin Mucci, eu esqueci o autor, gente, Ah, é o Carlos Gonzalez. Benjamin Mucci, ele traz pra gente um exemplo que eu acho tão interessante, materializa esse replicar, que, né, eles estavam estudando, né, uma espécie lá de macacos, né, e ela colocar uma macaquinha que tinha sido separada da mãe dela, muito, muito cedo, então não teve aquela experiência familiar, né, com a mãezinha dela. Então tinha sido alimentada, tinha sido cuidada, enfim. E quando ela teve o macaquinho dela, ela não catava piolho. Ué, mas como assim os macacos catam piolho um do outro? É porque ela não teve essa experiência, então isso não é instinto. Eu preciso muito ter Uau! vivido aquilo para replicar. E aí, os cientistas colocaram uma tela com um macaquinho tirando piolho da macaca, tirando piolho do macaquinho, e ela começou a fazer. Para a gente entender, para a gente não confundir instinto com experiência de vida, né? O que eu vivi, eu replico naturalmente, o que eu não vivi, eu não replico. Então, eu preciso aprender. Então, quando eu escuto um podcast desses, outros podcasts, isso vai me dando repertório e oportunidade de fazer diferente, né? Então, eu vou aprendendo, e que bom que a gente pode espelhar do outro, não precisa ser só das minhas experiências vividas. Eu posso espelhar o que o outro faz, o que o outro, né, como o outro age, para poder agir igual. E a gente que trabalha com, né, no mercado materno-infantil, ter também consciência dessa responsabilidade, porque quando eu chego no atendimento, né, Cíntia, de um atendimento de amamentação, a maneira como eu falo com aquele bebê, a maneira como eu olho para o bebê, a maneira como eu olho para aquela mãe, tudo isso é um espelho para ela. Talvez ela nunca tenha vivido aquilo, talvez ela não tenha experienciado um olhar tão acolhedor para aquele bebê, um jeito de conversar, um jeito de falar, né? Então, como a gente pode também ter essa responsabilidade de ser esse replicador também, né? De ações assim amorosas, respeitosas, né? Eu não sei o que aquela mãe traz de bagagem, não sei o que ela vivenciou, mas eu não vou deixar de deixar um exemplo aqui para ela, uma oportunidade para ela ser diferente com esse bebê, caso ela não tenha recebido isso, né? Então, assim, só para a gente começar como enquanto sociedade, né? Então, se eu também estou ali, né? Às vezes eu estou com um casal de amigos e eu vejo eles agindo de uma forma que eu acho desrespeitosa, eu vou lá e ajo diferente. Olho para a É. criança, abaixo, olho no olho, falo, pergunto, vou lá, resolvo, né? Não para, olha só, mas assim, poxa, talvez seja uma oportunidade de eu mostrar que pode ser diferente essa situação, né? Então, só para a gente começar. E quantas vezes eu tive mães que deram exemplo para mim de algumas situações que, né, para mim não eram naturais. Então, para a gente começar entre nós mulheres essa troca, né, como profissionais, a permitir que o outro tenha mais repertório, né? E independente da história, né? E sim, e é bom a gente começar a pensar assim, poxa, isso que eu não recebi, isso que meus pais estão compartilhando, essas violências, um podcast lá diz que é violência, né? Engraçado, e isso reverbera em mim. Então, é porque a gente tem o nosso ser essencial, todos nós nascemos com as necessidades básicas humanas, que são únicas, né, inatas. Então, quando alguém
toca naquilo, passa a fazer sentido, né? Porque a gente tem a nossa história mesmo humana, ali, a gente tem da nossa espécie mesmo, do que a gente precisa, e toda hora é hora de começar. Muito legal. E sabe o que eu acho que é legal a gente falar, assim, dar alguns exemplos do que a gente está falando sobre violência. Que, às vezes as pessoas podem falar, mas o que que ela está querendo dizer? Então, por exemplo, criança não tem que querer, eu falo e acabou, é porque eu quero, porque eu mandei, né? Numa criança mais velha, claro. Num bebê seria algo do tipo. Ah, ótimo, porque a gente nomear a violência, né, parece complexo, mas é bem simples. Nós seres humanos, a gente nasce, né, os animais também, mas a gente nasce com necessidades inatas, básicas, né? Então, o que é do movimento, do sono, da alimentação, da excreção. E quando a gente começa a intervir nesses movimentos, a gente já está começando, desde já, a violentar esse ser humano. Que é o quê? Então, eu decido a hora da mamada do meu filho. Ele está com fome, eu falo, você já comeu, filho, não é? Não está com fome? Não, vou esperar você ter mais fome. E, né, o que eu faço com esse ser, né? Você sente as suas necessidades, sabe pedir por elas, e eu estou dizendo que você está errado no seu sentir, no que você precisa. E aí eu começo a conduzir aquela criança a aceitar que o outro conduza necessidades que são inatas, que é a minha fome. Sendo que nós, adultos, jamais, em tempo algum, eu estou com você, se em algum restaurante, você fala assim, eu estou com fome. Eu falo, não, você não vai comer agora. Você Você fala comeu assim, agora há pouco? eu vou comer porque eu estou com fome. Você jamais vai deixar que alguém conduza, deixe ou não deixe, só se você estiver presa, se você não tiver condição de resolver isso por você, né? Da mesma maneira, a gente está numa reunião com o CEO da empresa e eu falo assim, eu vou no banheiro e alguém diz, não, você não pode ir no banheiro agora. O banheiro agora é só daqui a 20 minutos. A gente jamais faria isso com um adulto. E se fizesse, seria até crime, né? Se eu privasse meus funcionários de ir no banheiro, privasse alguém, ou conduzisse alguém. E isso nas escolas acontece o tempo todo e a gente acha Muito. natural, normal. Ou, sim, você vai no banheiro agora, porque nós vamos sair, porque você vai no banheiro. Não Né? quero! Não quero, vai querer, senta lá, inventa, porque eu quero ter a tranquilidade de que eu vou sair, você não vai pedir para ir no banheiro na hora que o seu corpo precisa ir no banheiro. A gente falou alimentação, da questão dos movimentos, né? Como a gente tolhe as crianças do movimento, a gente acha que aquela criança é bagunceira demais, aquela criança falta já diagnosticar com TDAH, porque a gente acha que ela é Nossa. hiperativa, né? Como a gente rotula a necessidade de movimento da criança, sendo que a gente saiu completamente do nosso habitat natural, que seria na natureza, que seria subindo, escalando, descendo, correndo, andando, né? E a gente está o dia inteiro em apartamentos, ou tendo de casas que praticamente são um apartamento, né? Se a gente for pensar em estrutura, né? E o quanto que a gente tolhe esses movimentos. Então, eu sei que hora que eu vou no parquinho, eu sei que hora que eu não vou. A criança vai chorando pro parquinho, porque para mim é a melhor hora, porque eu encontro com fulana, porque de lá eu vou para academia e ela fica lá com não sei quem. Então, a gente começa a controlar as necessidades de movimento e acreditar que as atende, né? Então, o sono, né? O quanto que a gente quer controlar o sono, a hora que essa criança dorme, o tempo que ela dorme, se dormiu 20 minutos, o que eu faço se não dormiu, como é que eu estendo soneca, como é que eu reduzo soneca, como é que eu, né? Como a gente vai violentando esse corpo e trazendo, claro, que quando a gente normaliza a violência com essas necessidades inatas, ou seja, que são básicas do ser humano, claro que a gente não é capaz de responder as necessidades emocionais, né? Então, se eu não consigo respeitar um choro do sono ou de fome, eu vou respeitar uma necessidade de contato, porque isso eu não materializo. Né? Eu não tenho uma resposta, é isso que ele quer agora, né? O que eu vou, vai ser por experimentação, né? Então, acabamos de amamentar, ele tá chorando, é meu colo que precisa, olha, quando não quer sair do colo, chora, então tá falando que quer ficar, porque a criança, ela responde, né? Olha como ficou inconsolável, o quanto ele tá sofrendo por esse mal-estar, né? E esse mal-estar já fez ele chegar no estágio de desorganização emocional, que todos nós chegamos nesse estado, né? Desorganização. Então, o quanto
deixei chegar nesse estado, então na próxima vez, quando chorar, eu quero imediatamente pegar e colocar no colo. A gente não acaba não vivenciando as situações assim, porque a gente espera que alguém de fora nos traga a regra, né? Mas como é Sim. que é, Cíntia? Que hora que eu pego no colo? Eu posso pegar? Depois de mamar eu posso? Depois que dormir eu posso? Depois... A gente fica querendo literalmente receitas de bolo, por quê? Porque a gente tem medo de errar. Quando a gente errava, a gente apanhava, a gente ficava de castigo, a gente era envergonhado. Então eu gosto de responsabilizar alguém para trazer uma regra para mim, eu falo: "Mas aí foi meu pediatra que falou, aí foi a minha consultora de amamentação que falou, Nossa, aí foi o consultor do sono que falou, aí foi não a sou eu. professora que falou". E Nossa, essa, isso faz um sentido. né, e porque esse responsabilizar o outro, Sim, eu não sinto que eu não não me tem é, autorresponsabilizo. exato. Por isso que a gente vê tantos pais que não assumem as suas escolhas. Eles ficam procurando alguém que diga o que eles querem ouvir muitas vezes, mas ele precisa de alguém que diga para dizer: "Não fui eu, foi ele". É o medo infantil que a gente tem de errar, a vergonha que a gente tem de errar. E essa vergonha, gente, é um lugar tão infantil, e a gente então é infantil cuidando de uma criança, e não dá para uma criança cuidar da outra. Se eu emocionalmente sou infantil, se eu emocionalmente me infantilizo perante o outro, então, às vezes eu tenho um sentir, mas minha sogra falou, mas minha mãe falou, mas eu não quero desagradar meu parceiro, minha parceira. Então, a gente começa a literalmente se preocupar conosco, só que está em detrimento da vida de alguém, das necessidades de alguém, dos medos reais de alguém, das inseguranças reais de alguém, né, da raiva real de alguém, e eu, né, me separo emocionalmente disso, porque eu também não gosto de sentir essas emoções, então eu me protejo a todo momento e não atendo essa criança ou recalco as necessidades dela. E no futuro também, de novo, essa criança vai me responsabilizar, porque é um ciclo bonito, né, pra gente não falar que é horroroso, mas é um ciclo que a gente vai alimentando e achando que ele é bonito, que ele funciona, mas a gente também traz para as crianças essa falta de não, esse lugar de não se autorresponsabilizar. Por quê? Porque não tem um espelho que se autorresponsabilize, que assuma e que fala: "Não, isso foi uma escolha minha, a mãe errou". Isso é uma coisa que eu uso muito, assim, de trazer para os pais, talvez os pais que ainda já tenham crianças maiores aqui, que toda vez que a gente escuta coisas que fazem sentido e que nos dá vontade de mudar, e é pedir desculpas. Falar: "Eu errei, eu não sabia disso", né. Então, vamos lá, quando eu entrei em contato com o apego seguro, eu já tinha, assim, profundamente, e não só entrei em contato com o apego seguro, eu já tinha entrado antes, mas quando eu fui acessando mesmo profundamente essas necessidades infantis e sentindo elas na pele, assim, bom, estudando a parentalidade, né, então é como se fosse cada vez mais reforçando aquilo que as crianças precisam, e claro que eu deparei com o que eu não entreguei para os meus filhos. Um já tinha 2 anos, outro já tinha 3, né. E o voltar atrás, sabe, colocar eles na minha cama, meus filhos dormiam super bem, gente, dormiam sozinhos, dormiam a noite toda, e colocar eles de novo na minha cama, entregar o que eu não entreguei, o meu calor, a minha proteção. E hoje, né, eu vejo meus filhos colados em mim à noite, Cíntia, chega a me dar, assim, gastura do que eles precisaram e eu não entreguei, sabe, assim, meu Deus, que sensação é essa que eles têm de estar comigo, mais velhos estando com esse contato comigo, e não tiveram tão pequenos. Como que era isso para eles? Né, então a gente ir voltar atrás e pedir desculpas. Hoje eu materializo isso muito com a minha Malu, que é a mais nova, né? Ela às vezes não vê um bercinho, a gente vai numa loja, tem aqueles bercinhos bonitos, ela: "Mamãe, olha que absurdo, aqui tem bercinho para criança", né? Já materializando, e eu quero sim que ela já comece o maternar dela com muita naturalidade, que meu filho vai dormir comigo, sabe, Cíntia? Que não seja uma construção de estudos, disso, daquilo, que isso já flua para ela, que, né, para ela, para o Miguel, né, enfim. Então, é quando a gente sabe que, então eu peço desculpas, falo que eu errei, quantas vezes coloco na boquinha deles, sou grosseira com eles, falo: "Mamãe não tem direito de conversar assim com vocês, ninguém
tem direito de falar assim com vocês, me perdoe. Então, coloco na Legal boquinha você deles não. falar isso, porque senão passa a impressão de que a gente consegue não, gente, a gente também tem um Nossa! momento que a gente surta, e depois vai falar: "Desculpa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter falado desse jeito, a minha intenção era boa, mas eu agi mal". Nossa, gente, isso E eu passa tenho até todo dia passa na minha sim, frente isso. nossa, e eu tenho até repertório para falar com eles, por exemplo, quando eu vejo que eles fazem alguma coisa um com o outro, né, gente, e estão brigando, eu falo assim: "Filho, pede desculpas, a gente pode errar". E aí, "Desculpa Malu", ou "Desculpa Miguel", porque eles também têm tem alguém que pede desculpas e eu posso fazer isso. Então, às vezes eu Sim. trago agora imagine só, como a gente pede para a criança pedir desculpa, sendo que eu nunca pedi. Eles nem sabem mapear em que momento isso faz. Aí a gente fala: "Pede desculpa para não sei quem", a criança: "Desculpa", nem sabe que tem uma emoção, um sentir, por quê? Sim, Porque ninguém, né, ninguém mapeou, ninguém mostrou, espelhou não isso para eles, vivenciou né. isso. Eu É. não vivencio isso, então eu falo: "Desculpa", né. E não, né, o quanto a gente volta atrás, a gente vai errar muito, mas a gente toda hora pode recomeçar, e tudo isso para os nossos filhos é libertação, é um processo, eles também vão poder errar, eles também vão, né, vão estar no caminho deles. Então assim, claramente isso, Cíntia, eu jamais estou aqui num lugar de sei tudo, olha só, olha para mim, que exemplo que "Aí na sou, minha não. casa você precisa ver exemplo". Não é, não é. Ah, e uma coisa bonita para a gente falar também, que quando a gente fala de apego seguro, desse responder às necessidades da criança, né, responder com assertividade, de estar interessado no que aquela criança precisa, construir essa relação, respeitar e valorizar isso que a gente está construindo, esse conhecer um do outro, né. Como isso vai refletir na vida adulta desse adolescente, desse adulto saber se relacionar, buscar esses relacionamentos no mundo, a gente entender que quanto mais a gente abrir para as crianças, mais parece que elas vão precisar. E isso para a gente é um pouco contraditório, porque quanto mais, eu entrego, eh, para o outro, né, o outro acalma, o outro isso, né, então assim, se eu trago segurança para o meu parceiro ou para minha parceira, ele não é ciumento, ele não se desorganiza, enfim, mas tem pessoas que seus personagens vão se desorganizar de qualquer jeito. Mas dá um exemplo de um casal saudável, Sim, onde a sim. gente tem uma relação saudável e eu não, né, não tô aqui para causar ciúme, não estou aqui para trazer insegurança, enfim, como isso tranquiliza o outro e organiza o outro, né, e não deixa o outro dependente de mim nem nada, pelo contrário. Porém, a criança, quanto mais a gente vai entregando, como a gente vem de uma educação muito autoritária e com os limites, e a criança que demanda muito, como a gente tem isso, essa linha muito tênue ainda, porque a gente viveu isso, então fica um pouco gravado aí, que tudo tem um limite, que se a gente dá a mão, quer o braço, não tinha essas frases dos nossos pais? Né? Super, A gente dá a mão, quer o super. braço. A criança, quando a gente dá espaço para ela, mais ela se mostra para a gente, mais ela se permite pedir. E a gente se confunde como se a gente não estivesse dando o suficiente ou se aquela criança nunca fosse suficiente para ela, para a gente não esquecer que a criança ela sabe o que ela precisa. Então, quanto mais ela nos pede, é porque a gente não está entregando adequadamente, porque a gente entrega de uma forma incompetente. Porque se a criança estivesse num banquete emocional, onde nós, num banquete, ficaríamos desesperados com comida? Nunca. Se tem um banquete aqui servido, eu vou lá com um pouquinho, vou lá com um pouquinho, né. Agora se eu estou num lugar que o buffet é escasso, vem uma bandejinha, eu vrá, vou nela. Total. Como, né, por quê, gente? Porque nossos filhos acabam vivenciando isso conosco. Então, quando a gente sente que eles estão demandando demais, tenho essa imagem de que minha bandeja está muito escassa, aparece muito pouco, então eles vêm com tudo. E quanto mais eu me oferecer, abrir essa porta, me oferecer e estar interessada em atender essas necessidades, e em nomear para a criança as suas emoções, suas sensações, e validar, né? Mas a criança acalma. Então, no começo, quando a gente abre as portas, literalmente vem um pico ali de. E depois isso se organiza, né? Então isso acalma, enfim. Então, e essa criança também passa a ser um termômetro para a gente. Vou dar um exemplo pessoal, né? Então, as crianças hoje dormem comigo, né? E que é a minha situação, que é a minha vivência, não tem que ser que alguém tem que fazer igual, eu tô dando a minha, que eu faço, o que eu estou vivenciando. E aí, quando eu vejo os dois já estão indo para a cama, já estão dormindo sozinhos lá na cama. E tem vezes que o Miguel encontra e fala: Mamãe, mamãe, vem pra cama, mamãe, você vai dormir, mamãe já tomou banho? E eu posso pensar: hoje eu não entreguei nada para ele, né?
porque hoje ele não quer dormir sozinho, hoje ele, independente se depois a gente vai estar juntos na cama, ele quer que eu adormeça com ele. Então eu não fico pensando: "Ah, porque o Miguel pede demais, ah, porque o Miguel, gente, já vou dormir com ele, ainda quer que eu", né, não. Como ele é esse termômetro para mim do, né, do quanto eu estou ocupada com outras coisas, do quanto que outras coisas estão sendo privilegiadas, do quanto outras coisas estão sendo mais importantes nessa fase, nessa época, nesse mês, nessa semana, nesse dia, sei lá, né? Em confiar no termômetro que a criança é, né? Para a gente ir entregando com tranquilidade e sempre confiando entregando com tranquilidade, confiando naquilo que a criança pede. Muito legal você ter falado isso. Ontem eu fui fazer a Carolina dormir, a pequenininha, e eu estava com ela, eu deito com ela, fico na cama dela, ela dorme no quartinho dela. Nunca precisei usar nada das minhas coisas de sono com ela, ela sempre foi assim, ela deita, dorme, acorda no outro dia, é dela. Mas eu sempre deito, leio um livrinho primeiro, depois escuto uma historinha de Spotify, alguma coisa assim, tal, não sei o quê, e ela dorme e depois eu levanto, e ela sabe que eu levanto, lógico, não é nada escondido, tal. E ela sabe que isso vai acontecer. Só que ontem eu falei para ela: "Olha, tal hora vai tocar o telefone da mamãe e eu tenho um telefonema que eu não posso perder. Então, se você não tiver dormido, a mamãe vai ter que sair, falar no telefone e depois eu volto". E aí ela falou assim para mim: "Tá bom". E aí demorou, conversou, história, não sei o quê, e não dormia. Aí ela escutou o meu telefone tocando, ela falou assim: "Mamãe, você vai lá, depois você volta para deitar comigo?" Eu falei: "Volto". Aí eu fui, fiquei, sei lá, uma meia hora, 20 minutos no telefone, quando eu voltei ela estava dormindo. Só que aí me veio o coração assim, eu falei que eu ia deitar, eu deitei, fiquei mexendo no cabelo dela, dei beijinho, fiquei lá do lado, ainda falei no ouvido dela, falei: "Ó, mamãe voltou. Falei pra você que eu ia voltar, eu voltei". Aí hoje de manhã eu perguntei: "E aí, Nina, você lembra que a mamãe foi lá?". "Não, você foi?". Ela nem lembra. Mas é tão interessante, e tem dias que é assim, não dorme, não adormece, e eu sei que aquele dia eu entreguei pouco. Isso que você falou faz um sentido tão grande pra mim, assim, até com os adolescentes, né. Às Total. vezes só a gente fala muito assim que: "Ah, adolescente só quer conversar na hora de dormir, a hora que tá tarde". Porque ele já fez tudo, já falou com os amigos, tudo que tinha para fazer. Aí ele chega para sentar na minha cama, 11 horas da noite, a minha vontade de dizer é: "Ó, eu estava aqui o dia inteiro, você não quis conversar, agora 11h30 da noite também vai dormir". Não, é o momento dele: "Filho, senta, deita aqui, conversa". Esses dias o meu de 14 chegou e falou: "Ah, eu tirei um cochilo à tarde e acho que eu não vou conseguir dormir agora". Aí eu falei: "Deita aqui com a gente", aí deitou no meio do pai e a mãe, ligou a série dele lá de basquete que ele tá vendo, fiquei mexendo no cabelo dele, ele deixou, aí eu parei, ele pegou na minha mão, e assim, é um menino de 14 anos. Então, assim, é muito legal a gente ir para esse lugar do sentir, assim, eu tenho uma história, falta muito ainda onde eu quero chegar, mas estou em constante transformação e é muito legal a gente ver isso, assim. Uma coisa que você falou que para mim fez muito sentido, eu quero ressaltar, assim, a gente está ensinando as crianças sobre uma relação com o mundo, através da nossa primeira relação, e uma relação baseada no respeito. "Filho, eu não tenho direito de falar assim com você, desculpa. Filho, a mamãe está nervosa, não foi legal". Isso é muito legal, porque isso dá uma possibilidade para a criança dizer, e esses dias a minha ajudante falou isso, que ela virou no parquinho e falou assim: "Não fala assim comigo, eu não gosto que fale assim comigo, e não tira as coisas da minha mão, me pede que eu te dou". Quer dizer, ela está se posicionando, né, ela vai aprender que aqui ninguém tira nada da mão dela. Então, se a gente gritar e às vezes eu vai, depois eu me arrependo, então, assim, ela sabe que aquele não é o certo, e é tão tão lindo ver a criança já, né, falando sobre isso. Sabe o que eu queria te perguntar? Até porque o nosso tempo está acabando e está tão legal, tem tanta coisa. Eu imagino que quando a gente alguém as grávidas que estão ouvindo a gente aqui, vai passando na cabeça delas assim: "Puxa, mas e limite? Eu não vou ser permissivo demais? Eu não vou fazer com que a minha criança vire dependente e só consiga fazer tal coisa ser, e aí só comigo, e aí". Que você tem para falar sobre isso? Isso é importante porque tem sim, eu acho que uma crença bem vazia de que o apego, né, gera crenças dependentes, crenças sem limite, que é permissividade, né. Primeiro a gente tem que
que nomear algumas expressões. Permissividade é quando eu facilito o meu caminho, né? Então, eu estou aqui querendo falar com você, senti, enfim, meu filho na televisão e falo, bom, resolveu ali, tá na televisão, e pronto, não me atrapalha, né? Eu estou lendo um livro, eu estou fazendo alguma coisa, está na televisão. Porque para mim é interessante agora. Aí depois eu saio daqui e falo, vou desligar a televisão, porque televisão não sei o quê, enfim. Aí a criança vai e fala, ah, mas eu queria, e a criança protesta, e aí para eu não entrar em conflito, de novo eu solto. É quase como se eu não tivesse condições de vivenciar conflito. Então a permissividade, ela é uma negligência. No momento que eu tinha que proteger meu filho do tempo de tela, da quantidade de comida, dos doces, do que aquilo que eu ofereço, é, do sono, que precisam dormir cedo para revigorar, para, né, para estarem saudáveis. Isso tudo que vai gerar conflito e me gera, e é desafiador para mim, eu solto. E aí eu sou negligente. E isso é a permissividade, é ser negligente. É abandonar uma criança. Por quê? Porque eu não sei lidar com conflitos. Talvez porque na minha história, sim, era uma família muito violenta, muito conflitiva, onde tudo era problema, e eu não tive repertório para lidar com o problema, porque eu era na violência extrema, né? Então, e aí eu vou para o outro extremo, que a gente fala dessa polaridade, né? Então eu vou para o outro extremo, né? Então eu só estou nomeando para quem vivencia isso, que não é de julgamento, mas transcrevendo o que aconteceu na sua história, provavelmente, e porque agora eu sinto essa dificuldade em lidar com o conflito, né? E, porém, agora essa criança, ela precisa de mim, tá sob os meus cuidados, e aí que sim que eu busco o repertório, nas filosofias, né, nas literaturas, nos podcasts, assim, de o que eu posso aprender pouco a pouco, a conviver, a guiar, a confiar em mim, a sentir que sou capaz de guiar essa criança, e sou capaz, sim, de vivenciar um conflito sem desorganizar, e aí tem que vir para o autoconhecimento mesmo, para essa, né, entender a minha história, os meus porquês, e talvez eu vivencie já um casamento conflitivo, né? Olha que interessante, porque aí eu replico o tóxico e aí já esse parceiro que me gasta energia, então não tem energia para a criança, né? Olha que interessante. É assim, gente, que a vida vai acontecendo. Enfim, então a negligência e a permissividade são sinônimos, né? Para deixar claro que é esse não saber lidar com conflito e soltar. O apego seguro, gente, é de um lugar tão observador, tão demandante mesmo assim emocionalmente, de tantas tentativas mesmo em fazer o melhor para aquela criança, para aquela dia, com a responsabilidade do que eu estou construindo nesse ser humano. Então, está muito longe de ser permissividade, porque ele, né, ele demanda da gente energia física, emocional, autoconhecimento, autocontrole, autorresponsabilidade, autoeducação, né? Então, apego seguro é eu ser consciente da minha responsabilidade, né, com esse ser humano que, né, está sob os meus cuidados, e como que eu posso fazer isso com respeito. Porque senão eu vou de novo para o autoritarismo, que é o extremo da permissividade, que é com a dureza, com a violência, com os gritos, com os castigos, com a violência física, né? Então, assim, o conflito vem e eu violento para ele nunca mais acontecer. Olha só, o outro não consegue nem lidar, e esse eu calo, né? Então, são opostos, então, digamos que são a mesma moeda, só que lados diferentes da mesma moeda, né? Sim. Então, os dois violentam, porque essa criança negligenciada, ela se sente abandonada mesmo, é um abandono, e a criança violentada né, se sente ali completamente desvalorizada, completamente desorganizada, e quem me ama me violenta, então também acredito que isso seja natural no mundo, e sou o violento ou sou violentado, tá, gente? Porque aí todas as nossas experiências vividas, a gente vai pro oposto ou pro igual, né? A gente se alinha ou polariza, mas replicamos de alguma forma. E o caminho do meio é um caminho a construir. Nem é um caminho democrático Dinâmico. como traz a disciplina positiva, porque não é democrático, porque a gente não está falando de democracia, porque sim, eu sou responsável, sim, eu sou o adulto, sim, eu tenho mais experiência, mas como é que eu faço isso com respeito, com responsabilidade, com amorosidade, né? Tirando muitas das vezes, se não tudo daquilo que eu nem recebi.
né? Então, por isso que a gente vai errar muito, por quê? Porque a gente vai, quando a gente vai para o automático, quando a gente tem gatilhos mesmo, né? Então, às vezes a criança chora demais, e isso é um gatilho muito grande, porque eu fui calada, ou apanhava chorando, enfim, a criança chora, eu me desorganizo, ou eu ignoro, passo para alguém, ai, cuida desse bebê que eu não dou conta, ou tenho raiva, tenho vontade de calar esse neném, eu faço tudo, então eu vou para os... E aqui eu vou ter que falar o que que aconteceu, por que que eu não posso escutar esse choro, isso é sobre mim, é sobre minha história, nada tem a ver com essa criança, então como que eu posso cada vez mais saber conviver com esse choro, sabe? A gente é um aprendizado, e falar com o bebê sobre isso, né? Sinto muito, eu me desorganizo, eu tenho vontade de gritar, tenho vontade de chorar, tenho vontade de sumir, que seja. Não é sobre você, eu sei que é sobre mim, né? Isso eu tô compartilhando com você, que eu quero muito estar aqui emocionalmente presente, eu vou, pouco a pouco, me testando e me permitindo, sabe? A gente não sei, a gente ser emocionalmente honesto com a criança, né? Emocionalmente honesto não é, olha, seu pai é horrível, sua mãe não é isso, que eu já estou julgando, mas eu sinto isso, eu estou assim, e você merece isso, isso, isso. E a gente vai aprendendo a lidar, né? Cada vez você vai entendendo qual que é seu movimento, o que que faz sentido para você, né? O que que te faz naquela situação que te pega de um jeito, mas quando eu, sei lá, quando eu respiro, quando eu canto, quando eu embalo o corpinho dele com o meu e canto uma música, a gente vai se acalmando junto. É sobre isso, é sobre sentir, Total, né? Cíntia, quando eu fazia atendimento presencial, né, no sono, eu já estava com o olhar um pouquinho mais ampliado, mas já tinha o apego como base, mas não tinha hoje, né, a base que eu tenho agora, mas enfim. Quando a mãe chorava muito, começava a se desorganizar, eu pedia para ela me contar uma história dela, como é que ela conheceu aquele parceiro. Claro, gente, se eu sabia que uma história interessante, porque se for uma gravidez não esperada, se for um parceiro, né, não era Sim. essa história que eu pedi, mas quando a gente atendia as famílias, eu entendia mais ou menos a história, enfim, né, antes de estar no atendimento. E aí eu pedia para a mãe me contar, como é que você conheceu seu parceiro, ou aquela gravidez desejada, como é que foi quando você descobriu que estava grávida? E quando a mãe começava a me contar, acreditando que estava ali respondendo, né, um, um relatório ali para mim, ela começava a se conectar com emoções muito gostosas, né, com bem-estar, que estava contando de quando descobriu a gravidez, ou como conheceu aquele parceiro, e contar a história, que aí foi pro bar, ele fez isso, não sei o quê. E a criança, gente, do choro extremo, a criança, ela vai acalmando. Porque a criança, ela se conecta com o nosso sentir, né, com o nosso estado Muito. emocional. Então, eu lembro de guiar por outros, né, não era assim, olha para o seu filho, e acalma seu filho. Não, porque aqui eu não tenho repertório, mas eu não preciso estar bem, então eu conduzi ela para estar bem através de outros caminhos, né. Então isso que a Cintia falou, desse cantar, desse ouvir, às vezes ouvir uma música, às vezes, né, como eu aprendo a me a mostrar para o meu corpo que ele é capaz, que eu não vivenciei isso, eu não aprendi isso, mas eu sou capaz, como em qualquer esporte que a gente vai aprender, qualquer instrumento, né, como é que a gente, pouco a pouco, vai aprendendo, vai dando espaço para aquele conhecimento, para que, né, um músculo na academia que você vai cada vez mais, né, um dia você está com peso nenhum, outro dia com 1 quilo, outro mês com 2, outro mês com 3, né, enfim. Então é porque eu vou exercitando. Eu não comecei com 10 quilos, ninguém começou com 100 quilos, né, a gente começa se respeitando e entendendo que é um processo, né. E que eu posso, tem dia que eu pego um peso, tem dia que eu não consigo, e tá tudo bem, né, Eu mas me eu sei onde acolho. para onde eu vou, eu sei para onde eu vou. Acho que isso que os nossos filhos mais precisam, que a gente saiba para onde a gente vai, que independente da interferência, eu saiba o que que eu quero promover nessa relação, porque a gente começa assim na gravidez, né, Cíntia, com muitos planos, eu vou ser assim, eu vou ser uma mãe assim, eu vou ser uma mãe assada, né, mas a gente não sabe que vai se deparar com a nossa história, com a nossa sombra, enfim, e sem aqui deixar um negócio muito, né, teórico, mas a gente vai se deparar com situações e sensações que a gente desconhece. Então, é saber que isso vai acontecer e ir cada vez mais calçando isso, né? Então, com apoio, sabendo que precisa de uma rede de apoio, ninguém tem uma relação de apego seguro sem apoio. Então, a gente começar a construir essa rede de apoio. Se eu estou na Austrália, se eu estou nos Estados Unidos, sozinha eu não materno, não é só eu, meu parceiro ou minha parceira e um bebê. Eu preciso voltar às nossas origens, né? Estar em comunidade, estar com outras mulheres, com outras pessoas, com outros adultos, para eu estar emocionalmente organizado para cuidar dessa criança, para
ter esses outros saberes e uma rede de apoio sábia, né, de preferência, não predadora, que às vezes a gente tem uma rede de apoio Sim. predadora, uma rede de apoio sábia para me fortalecer, sabendo que eu vou deslizar muitas vezes, mas tem alguém que vai ficar aqui me apoiando, me fortalecendo nesse caminho aqui, nesse novo caminho que a gente está construindo com a criança. Nossa, Lívia, que papo. Acho que a gente vai ter que marcar mais um, né? Porque ficou muito. Eu quero abordar com você um pouco sobre o sono, né? Ah, só tem tanta coisa para a gente falar, mas nosso tempo super acabou. Já passamos bem aí uns minutos. Eu ficaria muito mais. Eu Mas eu também, é queria gostoso, né? muito. Ah, Mas é muito bom falar sobre isso. eu agradeço, Cíntia, assim, acho que a gente tem que deixar, se a gente pudesse deixar aqui um recado final, né, que a gente não entre na maternidade crua, né, assim, Cíntia, assim, a gente às vezes investe muito nos cuidados com o bebê, no enxoval, em como vai ser, né, vai ser emocionalmente, como é que eu me preparo para essa relação, né? Então, buscar bibliografias que suportem esse maternário. A gente tem um livro, né, Cíntia, que a gente gosta, que é da Laura Gutman, Uma Civilização Centrada na Criança. Quem não teve oportunidade de ler, leia. Agora ele está em português, então uma grande chance que a gente tem, que não tinha há alguns anos atrás, né? Que é um livro que traz com clareza, com leveza, esse novo momento que a gente vai viver. Quem já está maternando, já tem com as crianças, estão com crianças maiores, leia, sempre é tempo de eu entender aquilo que eu não recebi, portanto, aquilo que eu não dei, e o que eu tenho que construir a partir de agora, né? Toda hora é hora de começar. Isso que é importante a gente entender, né, Cíntia? É isso mesmo. Ai, muito, 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 muito obrigada. Ai, Obrigada a quero você. agradecer mesmo você estar aqui. Espero que você aceite meu convite para voltar, porque eu acho que a gente tem Estaremos muita aqui, vai ser um coisa. prazer. Vai ser um prazer Ai, estar que aqui. delícia. Só convidar. Muito, muito obrigada mesmo. Então, gente, esse foi mais um episódio do podcast V-Baby Talks. Então, além de acompanhar, né, o nosso aplicativo V-Baby, você também consegue ouvir a gente, né, esse nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no YouTube, né? É só procurar por V-Baby ou app V-Baby. Bom, muito obrigada. Quero que vocês saibam que, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, dão uma curtida, faz um comentário, fala o que vocês acharam, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente aprofunde, que vai ser um prazer a gente voltar aqui para falar mais sobre esse assunto maravilhoso. Um beijo e até a próxima. Beijo, Cíntia. Obrigada. Tchau, tchau.